Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, nós podemos notar muito bem o quanto Deus age nas pessoas que nos rodeiam para poder manifestar o seu poder diante de cada um de nós. Nós, naturalmente, temos os nossos amigos, temos as pessoas que trabalham para nós e as pessoas que se envolvem com nós no nosso dia a dia através do trabalho, através da amizade, através do convívio social que nós temos. E às vezes Deus atua nessas pessoas em nossas vidas para que nós possamos abrir os nossos olhos para recebermos alguma libertação, alguma cura ou alguma salvação, como é narrado na nossa primeira leitura de hoje. Naamã era um grande general do seu rei, do seu senhor naquela época. Ele sempre batalhava e vencia as batalhas. Porém, ele carregava consigo a lepra. E como sabemos, a lepra era uma doença na qual praticamente não tinha cura. A pessoa carregava ela por toda a sua vida. E muitas vezes as pessoas se afastavam daquela pessoa porque era uma doença contagiosa. E, naturalmente, Naamã queria receber uma cura dessa doença para poder batalhar com saúde, para poder ter uma vida mais saudável, que é uma busca que cada um de nós temos. Todos nós queremos ter uma vida saudável. E uma empregada que trabalhava com a senhora de Naamã, esse soldado de grande porte, grande batalha, que sabia batalhar conforme o que Deus o convidava a viver, recebeu, através da sua esposa, o conhecimento de um profeta em Israel, que era o profeta Eliseu. Através da empregada, recebeu esse conhecimento. Por aí nós já notamos que, às vezes, alguém que pode estar dentro da nossa casa, trabalhando para nós, nos ajudando, nosso vizinho, tem para nós uma preparação para recebermos uma cura, para recebermos uma libertação. Por isso, às vezes, nós temos que dar os ouvidos, através do Espírito Santo, a certos convites que nós recebemos em nossa vida. Às vezes, alguém chega para nós, no nosso dia a dia, e nos convida, às vezes, para ir à igreja. E pode ter certeza que é Deus atuando sobre aquela pessoa, porque naquele dia, naquela missa ou naquela pregação, haveria ali para você uma palavra de ajuda, de libertação para algum problema que você estaria passando. E sabemos que isso é muito comum. Às vezes, a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos nos convidam para ir à igreja, para fazer companhia a eles, e quando chegamos lá, recebemos uma palavra que nos ajuda e nos abre os olhos a resolver problemas que nós não estávamos encontrando solução. É Deus agindo na nossa vida, e foi da mesma forma que aconteceu com Naamã. Deus utilizou da empregada e utilizou da esposa de Naamã para que pudesse ter em seu conhecimento a existência do profeta Eliseu. Assim, ele foi à procura do profeta Eliseu e sobre a recomendação do seu senhor, e assim recebeu de Eliseu as instruções para poder alcançar a cura que ele tanto desejava. Porém, Eliseu entregou a ele algo através das palavras que foram enviadas a ele, mas ele não recebeu de bom agrado a forma com que a cura seria vinda para a vida dele. Ele esperava que a cura viesse de outra forma. Situação também comum para cada um de nós. Nós muitas vezes fazemos nossas orações a Deus e pedimos certas coisas que nós queremos para a nossa vida e acabamos recebendo de forma diferente. E às vezes reclamamos com Deus que não recebemos aquilo que nós gostaríamos de receber. Vou dar um exemplo até comum. Às vezes as pessoas pedem a Deus bens materiais, um exemplo, um carro, uma casa, e Deus provém para essa pessoa um emprego. E ela não consegue entender por que Deus não está agindo na vida dela. Se nós pararmos para refletir, é através do nosso trabalho que nós conquistaremos e alcançaremos todos os bens materiais que nós temos na nossa vida. Deus nos prospera dessa forma, nos dando às vezes coisas que, diferente daquelas que nós pedimos. Pedimos algo e Deus nos dá coisas diferentes, mas que, se analisarmos muito bem,
farão com que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos. É claro que Naamã saiu revoltado, foi embora porque a proposta que foi lhe dada para receber a cura foi de se banhar no rio, nas águas de Israel. E ele praticamente não compreendeu qual a diferença seria entre banhar-se nas águas das suas terras ou banhar-se nas águas de Israel. Por isso ele praticamente não aceitou receber as bênçãos de Deus. E voltamos para a nossa vida novamente. Nós muitas vezes recebemos de Deus a oportunidade de receber a libertação, a cura de alguma coisa e nós abrimos mão dela. Às vezes alguém chega e nos dá uma palavra através do Espírito Santo para às vezes não irmos em uma certa festa. Às vezes é uma mãe ou um pai dizendo: meu filho, não vá nessa festa, eu estou com mau pressentimento. E às vezes é uma palavra de libertação de Deus. Deus enviando através da boca dos pais, os nossos pais, a libertação às vezes de uma morte dentro de uma festa, porque poderia haver lá um tiroteio ou alguma coisa parecida. E nós, às vezes, não aceitamos ouvir as palavras dessas pessoas. É claro que temos que colocar na balança, ter o discernimento através do Espírito Santo, e por isso é essencial que nós estejamos sempre em oração, sempre buscando a Deus, sempre com o coração voltado à palavra de Deus. Porque aqueles que estão nos caminhos de Deus é que receberão esses livramentos e esses convites para poder ter uma vida mais plena, uma vida em Deus. Naamã, por muita sorte, tinha amigos. E voltamos novamente ao nosso contexto. Quando nós temos amigos na nossa vida, pessoas que nós realmente podemos confiar, que trilham conosco nos caminhos de Deus, que querem nos ajudar a ser pessoas melhores, acabam nos alertando e abrindo os nossos olhos. E foi o que aconteceu com Naamã. Seus amigos, seus soldados, as pessoas que o rodeavam e estavam junto com ele, o alertaram sobre cumprir aquilo que o profeta havia o instruído. Sabiam que se pedisse a ele fazer uma coisa extremamente difícil, ele com toda certeza tomaria as atitudes para fazer. Mas como ele notou que era algo muito fácil e algo que parecia que não daria resultado algum, ele acabou querendo não dar valor a essas palavras. Mas seus amigos abriram seus olhos, o alertaram e ele aceitou a viver essa proposta que Eliseu passou. E assim, como sabemos muito bem, recebeu a sua libertação daquela lepra que estava em seu corpo. E assim passou a entender e a compreender o amor daquelas pessoas ao Deus de Israel. E da mesma forma, ali Deus ganhou mais um coração. Infelizmente, Deus teve que agir de forma a demonstrar milagres. E sempre temos que entender que o convite nosso a viver aquilo que Deus quer para a nossa vida tem que ser pelo amor e não pelo convencimento através de provas, como aconteceu com Naamã. Ele teve que ter uma prova de uma cura para realmente acreditar no Deus de Israel, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o Pai de Jesus Cristo. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente, guerreiro, era leproso. Ora, um bando de amareus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Aram: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel.
Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgastes tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abaná e o Fartar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não os terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso salmo responsorial de hoje vem nos falar sobre a sede de buscar a Deus. Nós devemos estar constantemente buscando a Deus através da leitura da palavra, através das práticas do amor. Essencialmente através das práticas do amor, porque Deus é amor. E sendo Deus amor, Ele quer que nós possamos praticar o amor para assim fortalecer a nossa fé e fortalecer aquilo que Deus nos convida a praticar constantemente. E se nós temos sede de Deus, com toda certeza iremos praticar os seus mandamentos. Nós recebemos, como sabemos muito bem, 10 mandamentos através das leis de Moisés, que acabaram sendo resumidos em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós tivermos a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, nós estaremos muito próximos de beber as águas vivas de Deus, as águas que Jesus nos anunciou nas suas palavras. As águas vivas é o que faz-nos praticar o amor, a compreender como alcançar a paz de Deus, a não ficarmos atormentados com os nossos problemas, com as nossas angústias, com tudo aquilo que tenta nos derrubar e fazer com que nós vivenciemos o pecado. Por isso, nosso salmo responsorial de hoje vem exatamente a isso, a nos convidar a beber as águas vivas de Deus, a não ficar no pecado, a nos afastar de tudo errado, a não deixar o nosso coração cair no peso da dúvida, em achar que Deus não existe, em achar que Deus não está manifestando em nossa vida. Deus sempre está conosco. É nós que devemos escolher estar ou não com Ele para que manifeste assim as ações do Espírito Santo. Se não escolhemos estar com Deus, as ações não manifestarão. Mas se estamos com Deus, aceitamos, praticamos e buscamos cada vez mais conhecer,
mais próximos estaremos de receber todas as graças, mas que seja uma busca gratuita, não esperando algo em troca de Deus, mas que aconteça naturalmente, pelo amor que nós temos a Deus e que Deus tem a nós. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igual minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a dificuldade de acreditarmos nos profetas que são de origem das nossas terras. Ou seja, nós temos muito mais facilidade de acreditar às vezes em alguém que vem trazer uma palavra dos Estados Unidos, porque parece ser algo importante, parece ser uma pessoa importante, e pelo fato de nós não conhecermos a vida particular e a vida pessoal daquela pessoa. Por isso nós damos muito mais crédito a um estranho do que a uma pessoa conhecida. E naturalmente entendemos as razões pelas quais isso acontece. Se nós olharmos muito bem pelo contexto, às vezes dentro da nossa casa ali, dentro da nossa família, nós conhecemos muito bem os nossos irmãos, as pessoas que estão convivendo com nós. Um irmão nosso que nós convivemos com eles, às vezes nós sabemos diferenciar o comportamento de cada um deles. Às vezes olhamos para um e dizemos, esse é trabalhador, esse irmão meu é um mentiroso, esse daqui é um hipócrita, esse daqui é um sonhador. Então, geralmente nós temos o conhecimento dos comportamentos de cada pessoa. É claro que temos que entender que existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. As pessoas que não vivem as coisas de Deus, que vivem nas gandaias, nas bebedeiras, nas baladas da vida, não têm ali o coração voltado a Deus, não tem um coração dentro de Deus. Mas a partir do momento em que ela conhece a Deus e passa a vivenciar e a praticar o amor de Deus, ela recebe uma transformação na sua vida. E essa transformação faz com que essa pessoa se torne outro ser humano, tão falado na Bíblia como o homem novo. O homem novo é aquele que recebe de Deus o Espírito Santo e passa a manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. É claro que nós temos dificuldade de acreditar nisso. Às vezes pessoas que nós convivemos com elas, que são usuários de drogas, que são bandidos, assaltantes, que com o tempo nós passamos e percebemos que elas são pastores, às vezes de dentro de uma igreja, que são pessoas convertidas em Deus, e nós ficamos inculcados com aquilo, não dando crédito e duvidando que aquela pessoa realmente se transformou. E a verdade é que as pessoas que recebem e aceitam Deus na sua vida transformam-se sim. Elas são outras pessoas. O problema é que nós também precisamos de receber essa transformação para compreender que quando Deus, através do Espírito Santo, atua na vida de alguém, que ela receberá sim essa transformação. É claro que não podemos descartar as situações dos hipócritas, tão citado também na palavra de Deus através dos fariseus, os doutores das leis, que agiam dessa forma. Diante dos homens se mostravam pessoas rudes, arrogantes e se utilizavam da palavra de Deus para poderem ser maiores e se acharem melhores.
e sabemos muito bem que o amor de Deus sempre foi pregar a humildade, a simplicidade. E isso é hipocrisia. Não é isso que nós somos convidados a viver. É claro que isso existe sim, mas a transformação que Deus nos convida a viver, nós a conhecemos muito bem, que é o amor. Quem sabe o que é o amor, reconhece quando o irmão realmente transformou a sua vida e decidiu trilhar novos caminhos. Jesus, como sabemos muito bem, antes de receber o Espírito Santo, não manifestou aquilo que as curas e os milagres que nós conhecíamos muito bem. Primeiro teve que desenvolver aquele processo de homem na sua vida para poder se preparar para ser o cordeiro imolado, mostrando a Deus que essa trajetória de preparação ele não cometeria pecados, e depois de passar por todo esse processo, através de João Batista, ele recebeu o Espírito Santo para poder levar assim os ensinamentos de Deus. Foi o que exatamente ele fez, e logo em seguida o ato final, que é a morte na cruz para derramar o sangue e assim ser um holocausto para Deus e assim não ocorrer mais holocaustos, tendo assim um homem para sempre a comunhão com Deus e o homem. Assim aconteceu e assim até hoje se cumpre. Nós temos essa comunhão com Deus e esse contato com Deus. É claro que Jesus não recebeu os créditos, porque aquele povo conhecia Jesus desde a infância, o povo de sua casa. E assim, não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias, que poderia ser o Salvador. Ainda mais quando tocaram nas feridas do passado, quando falaram dos profetas daquela época. E assim queriam até matar Jesus. E Jesus teve que sair daquela situação através do poder de Deus, que o retirou dali e manteve-o vivo, porque ainda não havia se cumprido a missão de levar totalmente a palavra de Deus. Enquanto não se cumprisse esse processo, Jesus não poderia morrer. E assim ele se livrou daquela situação para nos trazer esse ensinamento. Por isso, acredite, pessoas podem mudar, pessoas podem se transformar. Deus está aí para poder agir com o Espírito Santo nessas pessoas, para que elas possam ser pessoas melhores. Ele pode agir em você e você talvez precise também de receber o Espírito Santo na sua vida, porque tem o seu coração muito duro e dificuldade de acreditar nessas mudanças. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.